Olá, eu sou Thiago Menezes Pires, sou graduando em Direito da Faculdade Unig, campus Itaperuna, e juntamente com a professora, mestre e doutora Thaís de Salvador Alves e o mestrando Salvo da Silva Abreu, somos autores do presente projeto científico com o título As Agendas Ambientais e a Atuação do STF no Governo Bolsonaro. Possuindo, portanto, palavras-chave, agendas ambientais, STF, Governo Bolsonaro e políticas públicas. Como introdução, sobre a tônica de uma agenda neoliberal, observa-se um forte aceno aos interesses do agronegócio no governo Bolsonaro. Em vista disso, considera-se de modo de apreciação por parte do STF como diretriz para a formulação de políticas públicas ligadas à temática do meio ambiente. Nesse viés, como lente teórica, optou-se pelo neoinstitucionalismo, que se afirmou no âmbito da ciência política, de modo especial pela perspectiva da mudança institucional e das implicações de cunho social e também de cunho político. Nesse seara, a referida matriz teórica contribui para a compreensão de como essas instituições impactam a sociedade. A problemática visa verificar o incremento das deliberações do STF sobre temáticas ambientais durante o governo Bolsonaro, justificando, portanto, pela atualidade do tema em vista dos dilemas e perspectivas voltados para a agenda ambiental do governo Bolsonaro e sua relação com os interesses do agronegócio no Brasil. Como mais um aspecto, cumpre destacar a relevância da temática no âmbito da judicialização da política, valendo-se do neoinstitucionalismo de escolha racional para compreender o comportamento institucional, bem como o modo de deliberação da Suprema Corte e as implicações para a formulação de políticas públicas no governo atual. Temos como objetivo geral verificar a recorrência das temáticas ligadas ao meio ambiente e o modo de apreciação por parte do STF sobre o prisma do neoinstitucionalismo de escolha racional como diretriz para a formulação de políticas públicas de cunho ambiental no governo Bolsonaro, ramificando, portanto, objetivos específicos como caracterizar a agenda neoliberal do governo Bolsonaro quanto à questão ambiental, identificar o modo de deliberação do STF sobre as questões do meio ambiente no governo Bolsonaro, sobre o prisma do neoinstitucionalismo de escolha racional, relacionar o modo de deliberação do STF sobre as questões ambientais como a formulação de políticas públicas do governo Bolsonaro e possuindo assim fontes e metodologia de uma perspectiva exploratória e vales de análise qualitativa e quantitativa dos dados bibliográficos e documentais, assim como considerações finais, conclui-se ainda que, de modo parcial, que nesse seara a Suprema Corte atuou de forma exitosa na preservação de direitos e no cumprimento de norma constitucional. Como resultado preliminar, tem-se que os decretos sobre a temática ambiental implementados pelo governo geram impasses entre o poder executivo e judiciário, engendrando questões de cunho penal e administrativo. Ainda há alguns dados que mobilizam essa pesquisa. Segundo a Fundação Ford, mais de 50% dos processos que remetem à temática são ajuizados diretamente na Corte. Dos procedimentos jurídicos, os mais imprescindíveis são os requerimentos para que a União retome a execução do Fundo do Clima, ADPF 708, e do Fundo Amazônia, ADO 59, paralisados a partir da gestão do governo do Temer e do Bolsonaro. Medidas que mobilizam recursos financeiros para a preservação e recuperação de áreas desmatadas. Essa conjuntura ganha cada vez mais proteção no cenário mundial pelo recrudescimento do desequilíbrio ambiental, o que implica ações para a defesa e proteção também do nosso planeta. Assim, possuindo essas possíveis referências, obrigado.